Então, eu me chamo Estevão Rodrigues, tenho 24 anos, sou do subúrbio de Salvador desde sempre. A primeira pergunta que eu recebi foi como eu comecei a escrever. Hoje, tendo uma noção do que é escrever, do que é a arte, de qual é meu trabalho, eu penso que eu comecei porque eu fui obrigado. Mas lá, com 14, 13 anos, a escrita para mim era mecanismo de defesa, sabe? Eu precisava escrever para poder expressar coisas. Primeiro por estar em um espaço, falando de uma amplitude maior, num espaço em que era limitado. Então a gente não tinha tanto para onde ir, principalmente enquanto artista. Então escrever é mais uma válvula, sabe, para a gente poder dizer o que a gente precisa dizer. Eu lembro que um dos meus primeiros textos escritos foi sobre chegar no alto. E a gente, do lugar que a gente está, é um dos primeiros pensamentos que a gente tem. Quando a gente olha para fora, quando a gente olha para o lado. É chegar naquele outro patamar, sabe? E mesmo com tantas pessoas dizendo que não, tantas pessoas colocando a gente dentro de um estigma, a gente precisa tentar, pelo menos eu precisei, tentar reverter esse processo por meio da arte. Eu achei que eu conseguiria alcançar lugares por meio da arte. Eu estou aqui hoje, eu alcancei esse espaço por meio da arte. Eu penso na publicação do meu livro em 2018, que foi na Casa de Cultura da América Latina. Eu penso que essa publicação foi um fator crucial para eu saber que eu poderia chegar em outros lugares, sabe? Então, para mim, estar em Brasília, estar entre outras pessoas artistas, estar numa publicação que eu não imaginei que teria tanta repercussão como teve, que meu nome estaria estampado em outdoor no metrô. Isso, para mim, foram espaços alcançados por meio da arte. Então, para mim, começar a escrever foi começar a ver quem eu posso ser, sabe? Então, eu acho que pensar território, não só território, mas espaço em que a gente ocupa, é fundamental. Hoje eu tenho 24 anos, desde sempre. Morei em Piripiri, no subúrbio, que para mim é um bairro que tem uma dimensão artística e uma dimensão cultural enorme. E isso foi um fator para mim que ponderou minha caminhada. No meu livro, eu achei que não teria, por exemplo, tanta repercussão, porque eu falo desse território. Eu falo de como o meu corpo ocupa nesse lugar, eu falo dos becos desse lugar, eu falo das sombras que fazem nesse lugar. Então, para mim, ter Piripiri como referencial de território dentro da minha arte, dentro da minha escrita, é me fazer lembrar que ainda que eu atinja outro patamar, eu saí daqui, sabe? E sair daqui foi fundamental. A gente sabe como o espaço influencia. Então, eu fui influenciado de várias esferas, por vários ângulos, por conta desse lugar. Eu penso que em mim a arte se instaurou desde o início, quando eu vi as rodas de capoeira na praça, convenção de fusca que tinha e vinham cantores locais para fazer a apresentação. E isso desde que eu era criança. Esses pontos específicos, sabe? Essas marcas desse lugar, que foi o lugar onde eu nasci, que foi o lugar onde eu cresci, precisam estar também no meu trabalho. A gente precisa, enquanto corpo dissidente, enquanto corpo marginalizado, precisa lembrar de onde veio pra gente mostrar, não aos outros, mas a quem tá aqui dentro, que eles também podem alcançar outros lugares através da arte, sabe? Eu acho que quando me perguntam sobre inspiração para escrever, é um rolê que vai muito além de só vontade, sabe? Só muito além de eu quero escrever sobre isso porque eu acho que é relevante. Eu, na minha concepção, no lugar que eu ocupo, sendo um homem negro, sendo um homem trans, sendo periférico, sendo suburbano, sendo de Salvador, que é um dos lugares mais negros do Brasil, eu escrevo por obrigação, sabe? Eu escrevo porque eu preciso dizer que meu corpo também pode ser artístico, meu corpo também pode ser escritor. A gente, quando está em espaços educacionais, quando está em espaços acadêmicos, a gente tende a ver um cânone que é direcionado, sabe? Normalmente são homens brancos, cis, héteros, normativos, ou mulheres brancas, cis, heteronormativas. E aí, quando a gente quebra esse paradigma, a gente está fazendo... Dentro da gente é uma obrigação, sabe? Apesar de dar um prazer, apesar de dar uma satisfação,
na minha concepção, eu entendo que eu preciso escrever para poder eu mostrar que existe tanta capacidade, tanto potencial de alcançar o outro, não só através daquelas palavras que direcionam para um discurso que a gente conhece, que é o que forma a tradição. Então, se eu escrevo da suburbana, se eu escrevo do meu corpo dissidente, se eu escrevo das minhas realidades, se eu escrevo do meu relacionamento, que é afrocentrado, que é periférico, a gente precisa entender essas esferas para poder entender a relevância que a gente tem para escrever. Então, inspiração além de obrigação é também necessidade para mim, sabe? Dentro dessa trajetória toda que eu tive, desde os 18 anos, escrevendo profissionalmente, eu percebi que o lugar que eu ocupo, que eu fui criado, o lugar que eu construí minha identidade, o lugar que eu tive a primeira referência de cultura, ele não tem uma intensidade tão grande na promoção da arte. Apesar da gente ter uma cultura muito grande aqui dentro, a gente tem um discurso que inclusive foi naturalizado de que a gente precisa sair daqui para fazer coisas relevantes. E aí eu penso, por exemplo, em algumas marcas que começaram dentro de uma favela, de uma comunidade, de um espaço periférico, que é onde a gente ocupa, que é onde a gente ativa todas as nossas perspectivas e trabalhos, enfim. A gente consegue fazer isso aqui dentro de uma maneira muito mais limitada. Quando eu tinha 18 anos era muito mais difícil do que hoje, por exemplo, eu chegar e montar um sarau aqui em Piripiri, porque não era tanto falado. A gente precisava fazer essas coisas como um hobby, não uma profissão. Hoje, com 24 anos, tendo morado em estados diferentes, tendo trabalhos publicados em estados diferentes, tendo uma jornada dentro da universidade, em participação de mesa, em participação de palestra, eu vejo que lá, para quem eu falo porque eles querem fazer a gente de objeto de estudo. Eles querem ver a gente com aquele olhar de, meu Deus, saiu de lá de baixo, conseguiu chegar até aqui. E quando a gente faz isso aqui dentro é por reconhecimento, sabe? A gente faz isso aqui dentro para mostrar que, enquanto corpos semelhantes, a gente pode ser referência um pro outro. Então, eu vejo, por exemplo, a Dendezeiro para mim não é uma empresa, não é uma marca que fala de superação, de ter saído de um espaço periférico e ter alcançado um patamar maior. A Dendezeiro para mim é referência. É uma referência de onde a gente tá, a gente pode fazer um bom trabalho, a gente pode ter um conceito, a gente tem uma carga histórica, a gente tem um conhecimento específico e que isso não está limitado àquela parte da sociedade que tem um controle estatal. Então, eu acho que quando a gente pensa na esfera da nossa comunidade, do nosso espaço enquanto corpo ativo, é fundamental a gente lembrar para quem está do nosso lado porque a gente é artista. Porque a gente é artista não é por hobby, a gente é artista por profissão, a gente é artista por necessidade, a gente é artista pra mim, obrigação. Porque se eu sei fazer uma coisa, se eu posso influenciar a pessoa de uma forma positiva, se eu posso agregar conhecimento, se eu posso ser referência e eu não faço isso, eu estou deixando de cumprir com a minha obrigação. Então, para mim, ser artista, principalmente dentro de Piripiri, que é o lugar que eu ocupo, é ser referência, sabe? Não é uma questão de aumento de ego, é uma questão de sensibilização do nosso trabalho, do nosso potencial. Quando a gente vê que o outro enxerga a gente também se enxerga e a gente consegue ampliar essa visão de que o outro é semelhante e ele pode alcançar todos os lugares tal qual a gente. Eu acredito que aqui no subúrbio de Salvador, eu tenho plena certeza que tem uma gama de conhecimento e potencial artístico enorme e que desenvolver isso não é hobby, sabe? Desenvolver isso não é só porque a gente não tem o que fazer. Então eu penso que vocês, todos que ainda estejam um pé para frente, um pé para trás, sobre encarar a profissão artista, tente se olhar no espelho enquanto corpo referência. Eu acho que o fundamental para mim é dar esse primeiro momento de aceitação, não de si, mas aceitação da arte, não enquanto hobby, sabe? Mas aceitação da arte enquanto uma profissão relevante, uma profissão necessária. A gente hoje, em 2020, não precisa mais se espelhar naquele cara branco
que escreve. Hoje eu consigo me espelhar em Nelson Maca, que é um autor preto periférico. Eu consigo me espelhar em Lupita Morim, que é uma mulher trans preta periférica. Eu consigo me espelhar em Kika Sena, é uma mulher trans, mãe, lésbica, periférica. E essas pessoas foram referências através da arte, sabe? Por ter aceitado isso não enquanto hobby. Então eu acho que essa primeira desconstrução é fundamental. E depois que ocorre essa desconstrução, qual é o mínimo passo que você dê? Você está na direção certa. Porque a direção certa é a criação e a manutenção da arte, independente de qual seja a vertente. Eu sou professor, velho. Então, eu vou falar muito mais pra vocês do que de mim, mas eu acho que é também importante mostrar quem eu sou, pra vocês verem que foi um corpo construído dentro desse âmbito sócio-histórico-cultural de forma consciente, sabe? Eu trabalho efetivamente, por exemplo, com a escrita, como eu já falei, desde os 18, eu sou escritor, eu tenho um livro publicado, foi publicado em 2018 pela Padeia Editorial, que é o Sal Agosto. Ele foi publicado lá na Casa de Cultura da América Latina, em Brasília. Eu tenho outros 2 livros que serão publicados ainda esse ano. Além disso, além de escritor, sou professor de redação, de literatura, porque eu realmente acredito nesse lugar de cura que a escrita tem. Essa possibilidade de você escrever por alguma coisa, escrever sobre alguma coisa, deter o conhecimento sobre algo é fundamental. Eu faço letras na Universidade Federal da Bahia, perto de concluir, então ocupar esse lugar dentro da universidade para falar de onde eu vim é também crucial, porque quando a gente vê, por exemplo, algumas disciplinas, a gente vê corpos que não são os nossos, então eu preciso marcar. Eu vim de subúrbio, periférico, negro, homem trans, porque são esses corpos que não estão lá dentro da academia, então mostrar que eu tô lá é fundamental, para poder não só a comunidade acadêmica ver que eu tô lá, mas outras pessoas com corpos semelhantes aos meus também entenderem que podem chegar lá sem ser impedido de forma tão drástica como a sociedade prega. Além disso tudo, eu sou produtor cultural, eu sou produtor de eventos, sou produtor artístico, sou fotógrafo, porque eu acho que a escrita e a fotografia têm uma ligação muito forte, porque todos são congelamentos de imagem, todos os dois são aquele pause naquela hora, sabe? Então a relação entre a fotografia e a escrita pra mim andam muito emparelhadas. Além disso, eu sou pesquisador de gênero, sou pesquisador de transmasculinidades dentro da literatura principalmente. Eu gosto de marcar esses lugares, eu gosto de marcar meu corpo não enquanto objeto de estudo, mas enquanto corpo dissidente. Eu preciso pesquisar, eu preciso buscar conhecimento sobre outros corpos, tal qual o meu, e fazer deles conhecimento acadêmico também, não só senso comum. É isso. Eu vou separar para vocês alguns exemplos de poesias minhas para poder estar lá publicado. Vou mostrar o livro, espero que vocês acompanhem. Instagram é Estebon Rodrigues, vai ter sempre conteúdo lá. Não sou motivacional sempre, porque às vezes a gente precisa entender que a obrigação nem sempre é feliz, mas vou mostrar que quanto mais a gente tá lá, mais a gente pode alcançar, sabe? Eu acho que o meu papel é esse aqui. Eu tô muito grato por ter sido convidado para a entrevista, por ter sido o primeiro convidado presencial. Isso para mim foi um marco incrível também na minha trajetória, e com certeza esse momento aqui já me levou para outro patamar. E é isso. Obrigado.